Fala galera, estamos começando mais um SempoCast, aqui é o Fire e eu falei, mas ninguém acreditou, eu falei que o Kamen Rider W ainda ia ser bom. Fala galera, aqui é o Mozendia e eu mordi minha língua muito forte, W é foda. E aí pessoal, eu sou o Pato e eu concordo com o Fire, eu acreditei no Double desde o início. Muito bem, e para completar esse time a gente tem mais um reforço, um novo colaborador que já participou de SempoCast, mas o cara é muito foda, então ele tá aqui com a gente de uma forma mais frequente agora. Por favor, dê o ar da graça, senhor. E aí galera, eu sou o Nordan. Ele vai estar aí, vai ser o nosso palpiteiro de plantão. Também vai cantar a música do Pato em versão metal no final do SempoCast, como um brinde. Muito bem, Kamen Rider W, a série de 2010 né, final de... Enfim, e aí? Vamos começar a falar do que a gente esperava da série? Estava eu terminando de assistir Kamen Rider Cage e vendo as imagens de W. Uhum. Interessei pelas imagens. Primeiro episódio. Falei, nossa, que merda. Talvez melhore. Mas calma aí, antes disso, vamos falar. Vendo os trailers, eu achava assim, bacana, eu achei o visual bem legal, porque é um Rider que mistura um pouco do visual antigo com o visual novo. Tentaram a ideia do cachecol, tentaram resgatar o visual dos Riders da Era Show. É, então nesse aspecto me convenceu. Aí eu fiquei em dúvida quando eu vi dois caras que teoricamente seriam um Rider só. Isso me deixou assim, mas em dúvida, mas não cheguei a criticar nada não. E aí sim, aí começaram os episódios, e aí? E aí que começou devagarzinho, depois que parece que teve uma mudança no elenco da produção também lá. Então... Mudaram os diretores e a saga deu uma crescida. O primeiro episódio ficou ruim, o segundo pior ainda, o terceiro pior ainda. Gente, mas é fácil criticar. Por que ficou ruim? Não, o que você faria diferente? Primeiramente, eu não teria aquele carro. Aquilo é desnecessário. Aquilo tira a cara de um Rider. Eu não acho. Eu acho que o pior do que o carro, pelo menos eu só vi 2 episódios, né? Mas o excesso de uso de CG. Cara, de computação gráfica de má qualidade. Acho que eles podiam usar metade que eles usaram de computação gráfica e investido em algo com uma qualidade melhor. Eu acho que dá uma quebra assim, no ritmo do episódio, aqueles efeitos ali que me incomodaram bastante. Uhum. Eu já não fiquei tão quanto a isso, eu já não liguei bastante pelos efeitos especiais. Tá certo que eles são de má qualidade, são mesmo. A questão é a seguinte, é um Kamen Rider infantil, isso é um fato. Ele é voltado muito mais para as crianças do que para os adolescentes. Até que agora, mais pra frente, assim, tá ficando um pouco mais adulto, um pouco, né? Que foi o que o Pato falou, porque quem sentiu essa mudança de tá sendo ruim, quem sentiu esses 6 primeiros episódios ruins, não foi só no gente não, foi o Japão inteiro. Exatamente. Tanto que a audiência foi caindo. A audiência caiu tanto que eu falei assim, pera aí, vão mandar todo mundo embora e vão contratar toda gente nova pra mudar esse roteiro todo. Foi o que aconteceu com Kabuto, que é uma série que começa boa, cai e sobe novamente. Porque quando ele começou a cair, mandou todo mundo embora e contratou gente nova pra ver se melhorava a série, só que aí já não dava mais tempo. Então o Double foi dando uma crescida depois e agora pra mim tá interessante. Tá, mas por que é ruim? Por causa do carro só? Não, o carro, eu acho os monstros muito infantis. Eu sempre vi os monstros de Kamen Rider como monstros mais sombrios. E os monstros de Sentai mais felizes. Os monstros de W eram muito felizes. Tinha muito piada sem graça. Então, aí que tá, você comentou, né, que ele é infantil. O problema não é ele ser infantil, né, mas ele ser um infantil sem graça. Porque o Kamen Rider Denô, ele é infantil. E era engraçado, assim, ele era divertido, né. Agora, o que eu senti falta mesmo foi disso, né, de ser infantil, mas ele não tem muita graça. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Nordan. A gente pegou meio de surpresa, né, pra gravar esse cast, então não deu tempo de você assistir muita coisa. E eu não sei, você vinha acompanhando a série dos Riders ou não? Já tinha um tempinho que você não assistia? Como é que era? Eu não consegui ver nada completo. Assim, Entendi. De Kamen Rider que eu vi uns 6 ou 7 episódios do Kabuto, vi uns 3 episódios do Denô, vi o First, vi a sequência dele, né, dos longas. Entendi. Eu não tenho muita coisa não, cara, assim. Pois é, exatamente, a minha pergunta era essa. Pra quem, assim, não tá acompanhando as séries, deve ser uma perspectiva diferente, porque você pegou os 2 primeiros episódios, assim, qual foi a sua impressão, assim, de início? Bom, um lance que vocês já comentaram do visual, porque eu sou bem old school, né, cara, eu curto as velharias. E o lance do visual dele me agradou, né, o lance do cachecol, né, que vocês comentaram e tal, achei bacana. E eles deram uma modernizada sem quebrar esse lance, assim, eu achei interessante. Você falou que gostou dessa parte de old school, de ser do cachecol. Por ele ser um Rider meio a meio, fica uma parte old school e uma parte nova. Você vê isso no meio a meio, porque a primeira que aparece, que é a Joker e a Cyclone, é só a Cyclone que tem o cachecol.
as outras não tem. Então ela resgata a Era Show. E a do parceiro, não. Aí a primeira impressão que me deu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa comparação com o Denô, que é uma série que eu ainda não terminei de ver, mas eu achei legal, apesar de ter essa coisa infantil, dela ser divertida, né? Uhum. E eu senti nesses 2 episódios que não eram divertidos, né? Os atores, eles não sei, eles não têm tanta graça quanto o do Denô. Não rola uma dinâmica bacana, sabe? Da minazinha lá, que é a dona do espaço deles lá, que ela vira chefe deles e tal, que eu não sei o nome dela. Não sei, não são tão simpáticos os personagens, até onde eu assisti, né? Entendi. Uma coisa que eu gostei é o lance da trilha sonora, que eles têm, como eles são detetives e tal, rolam uns jazz, assim, umas coisas meio big band, que é um estilo de música que são dos clássicos, do Tokusatsu no modo geral, assim, que rola bastante essa coisa das músicas com metais e tudo mais. Essa parte eu achei interessante. Até a abertura tem uns metais juntos. No começo, né? No comecinho da música. Ela tem essa pegada mais big band e tal. Aquela aberturinha de sax no início. Isso, exatamente. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, eu curti. Aí depois que eu até comentei, já comentei com quem que eu falei? Do negócio do cinto? Foi comigo. Eu não sei, cara, apesar do visual do uniforme dele da roupa dele tá legal, o cinto foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, de maneira negativa. Acho que teve eu não sei se foi uma economia ali, na questão da verba, os caras não investiram tanto nesses detalhes, ou se a ideia era fazer uma coisa mais parecida mesmo com visual de brinquedo, né? De repente pra se aproximar mais do material de merchandise que vai ser vendido depois. Eu achei o belt dele bacana, não vi nenhum defeito assim. Eu não sei se... Eu não achei feio, mas me deu essa impressão dele ser feliz, né? Que ele falou dos vilões, né? Ah, tá. Ele ter uma plástica, assim, não convence tanto. Entendi. Nordão, você falou que não gostou do cinto. Por acaso viu imagens ou viu vídeos da forma extrema dele? Que ele ganha no episódio 32? Não. Se você não gostou do cinto, você vai odiar, porque é bizarra. Eu achei bizarro, tanto o cinto quanto a arma que ele utiliza. Mas mais pra frente ele discute essa forma. Vale lembrar que o cinto foi, assim, de certa forma inovador, porque tem o negócio do pendrive. Eu não tinha visto, alguém já tinha visto conectar os pendrives e tal? Não. Eu vi no novo vídeo mesmo. Isso parece que é novo. Isso, assim, pode ser um ponto positivo, mas pode cair naquele negócio de vender também. Eu não duvido que já tenha 200 mil tipos de pendrive parecidos com aqueles, né? Mas essa coisa da venda, isso aí já é antigo, né, cara? Desde o tempo do Zillion, já era, né? O Zillion era um grande comercial para os produtos, né? Desde aquela época a galera já tinha essa pegada, né? Inclusive, vindo por um pouco pro... nem tão ocidental assim, os Transformers eles foram feitos também pra vender os bonecos, porque começou com a linha de bonecos. Então assim, é uma coisa que já é de tradição, né? Eles depois vieram pros Estados Unidos, inclusive. Já é tradição fazer as coisas pra vender, mas não é só pra vender também, né? Não vamos... O Tomica Rescue, ele existe no Japão, é uma linha de carrinhos. Aí recentemente eles fizeram a série, mas a linha de carrinhos Tomica existe há muito tempo no Japão. Isso, entendi. Vamos falar um pouco da história do Kamen Rider, pra gente poder pontuar os tópicos. A cidade é a cidade de Futo, é uma cidade onde todo mundo vive em paz e harmonia. Isso, que é conhecido como Cidade do Vento, né? Isso. Shotaro e Philip são detetives. Na verdade, Shotaro é detetive e Philip é o parceiro dele. É um Google, né, na verdade. É o Google ambulante. Depois que o chefe do Shotaro morre, o Philip mostra pra ele a maleta com o cinturão e as Gaia Memory. E eles utilizam, e transformam e fogem dali. Isso, o primeiro episódio, a primeira cena é isso, né? Deles fugindo do prédio, o chefe deles morrendo. E que eu não duvido que vai ser o último episódio também, porque eles não revelaram o que estava acontecendo ali. Na verdade, essa parte foi explicada num dos movies do W, no Begins Night. Que aparece o Skull. Isso, que no caso acho que é o pai da Narumi lá. Isso. É ele mesmo. Então, continuando. E os vilões é a família Sonozaki. Que vende as chaves USB, que oferece pro pessoal, vende pra ele, que são os Dopam. Isso. Antes do primeiro episódio, o W fez uma pequena aparição no filme, né, do All Riders vs Daishocker. Que todo mundo achou desnecessária aquela aparição dele ali. Brotou lá, né? Brotou. Não, foi marketing pra poder contar a série, porque o filme foi lançado um pouco antes de lançar a série. Ô Nordan, você chegou a assistir o filme, não? Não.
Vou te contextualizar, cara. É mais ou menos o seguinte: estão todos os Riders lá na pancadaria com o Shadow Moon. Aí todo mundo apanhando bonito. Daqui a pouco aparece o W, para a moto na frente do Shadow Moon e dá uma bicuda nele, igual um escanteio. Prende ele lá no lugar, fala assim: ah, ele é verde. Não, ele é preto. Ele é verde. Não, ele é preto. Não, aí ele vai embora. Mais ou menos isso. Então, legal. É muito maravilhoso. Muito bom. Ficou super chutado, assim, então ninguém gostou. Mas enfim, ele aparece e o pessoal ainda não sabia muito bem quem era. Criou uma certa curiosidade, né? Uhum. E continuando então, aí estão o Shotaro e o Philip resolvendo os casos de detetive deles. Aparece Narumi, que diz ser filha do chefe deles e toma conta e se auto-intitula chefe. Ela chegou só pra ter aquela parceira e pra poder colocar comédia na série. É o Comic Relief, né? Famoso. É um personagem muito simples, não contribui muita coisa não. Uhum. Se tivesse sem ela, a série fluiria normalmente. Nossa, até melhor, talvez. Se não tivesse ela, todo mundo ia comentar que os dois são gays. É, eu pensei nisso também, porque o Philip já é bem feminino, né, velho? Mas o personagem dela deu uma crescida junto com a série. Também. No começo ela tava muito chata, velho. Quando ela chegava e dava aquela chinelada nela, eu ficava puto, velho. Não, ela chegou a desanimar um pouco, mas aí com o decorrer da série eu acho que ela melhorou sim, Pata. Você tem razão nesse aspecto. É só fazer um comentário quanto a melhora. Uma coisa também que eu achei meio feio foi o braço da forma Luna esticar e a perna também. Uhum. Vocês notaram que durante a série isso não aconteceu mais? Foi diminuindo gradativamente. Até sumir. Alguém teve um bom senso aí, no. Isso. Não, mas teve de novo nesses últimos episódios. Mas aí usou assim, tipo assim, foi mais rápido, né? Não ficou aquela aquele negócio rodando à vontade. Igual... acho que foi no final do episódio 30. Ele usou ela de novo pra puxar o cara de volta. Vamos falar então dos vilões. Da família Sonozaki. Que é a família que vende as Gaia's Memories. Que já deu pra sacar. Que o Philip é irmão das meninas. Isso é um spoiler, atenção. Não, é bastante relativo. Eu acho que não é bem assim, não. Às vezes ele deve ser irmão da Wakana lá, mas eu acho que ele não é bem filho daquele cara lá no Ryubi, eu acho que ele chama. Enfim, ele tem um mistério ali, né, que ainda não foi revelado. Pelo menos eu ainda não cheguei nesse episódio, mas eu acho que ainda não foi revelado, não. Mas tem uma indicação de que ele tem um elo muito forte com a família e que provavelmente ele seja irmão de uma delas. Talvez da Wakana. Não, ele é irmão da Wakana porque ela tem um episódio que ela segura na mão dele e vem a lembrança na cabeça dela. É. E eles se tornam muito próximos a partir desse episódio. Isso. Tanto que ela até começa a tremer. Será que realmente eu quero ser vilã? Tem também a irmã, que é a Saeko, que é a chefona, a subchefe lá, que ajuda a vender as Gaia Memory. Ela é transformada em Tabu. Ela vira Tabu. Tem também o pai dela, que é o Ryube, que vira o Terror. Terror, desculpa. Que ele é o chefão. Uhum. E tem o Nazca, que morre durante a série. Acho que ele volta. Que também é um spoiler. Que também é um spoiler. É legal que eu não preciso mais assistir, né? Valeu. Olha, muito obrigado pelo convite, até a próxima. Foi bem legal, né? Até mais. Foi muito bom. Bom, fora isso tem, assim, o que é a Memory Gaia? É um USB, né, teoricamente falando, que você conecta no seu corpo e ele te dá uma forma nova que te deixa mais forte, ou mais veloz, ou mais... Enfim, faz a pessoa ser melhor em algum aspecto físico, que ela possa usar isso. Teoricamente, era pra ser uma coisa boa, né? Mas eles não venderam com essa intenção nem nada, eles estavam apenas querendo grana mesmo, não é isso? Exatamente. O poder sobre a cabeça durante a série explica. Quando você usa a Gaia Memory no início, ela supre aquilo que você precisa. Então eu sou tímido, então ela te deixa muito mais ativo e você vira um Dopan. Só que quem tá controlando o Dopan é você. Só que à medida que você vai usando, o Dopan te controla. Sim, e o problema é que aí, quando o Dopan tá te controlando, é muito difícil da pessoa tirar a memória Gaia, ou quando ela tira, ela fica com um vício muito forte, é como se fosse uma droga. Então eu assisti, é o Senhor dos Anéis, né?
Bem parecido a ideia. Aí ela fica viciada, só que aí quando ela põe o Nordan falou tudo. Quando ela põe o anel, ou seja, a memória Gaia, ela se acha poderosa, mas ela perde o controle. Então ela começa a atacar todo mundo, começa a destruir, fazer o que o pessoal que controla as memórias Gaias querem, assim, né? Então a ideia deles é espalhar essa memória Gaia pra ter controle. É bem bacana, né? Que isso faz uma referência, uma analogia à questão das drogas, né? Diretamente na questão das drogas. Dessa dependência e, assim, você... Tipo poderoso e do controle dos traficantes, né? Que eles têm sobre os usuários, exatamente. Mozart, que mais do início da série? Basicamente a ideia é essa mesmo, então. O Shotaro e o Philip lutam contra os traficantes de Gaia Memory. Achei muito legal, que eu tenho que comentar, que isso foi um ponto forte que eu vi na série. Eu gosto de séries onde os vilões são mortais ou mutantes. Por exemplo, Gekiranger. Os dois principais vilões são humanos que transformam da mesma maneira que os Rangers. E em W tem essa ideia, porque é o humano que usa a Gaia Memory e vira o Dopan. Aí eles matam o Dopan, só que não acontece nada com o corpo do mortal. A Gaia Memory se quebra e ele prende o mortal. Então eu achei isso muito interessante. Ficou bem diferente a ideia. É legal também lembrar que o pessoal deve se perguntar assim, mas se os Kamen Riders usam a Memory Gaia e os bandidos também, eles também vão ficar viciados e vão ficar maus como os bandidos. Não, porque eles têm o belt que eles conectam a memória no cinto. Então não afeta diretamente. Eu acho que é isso, pelo menos. E a família Sonozaki lá usa os drivers também. Isso, a família Sonozaki usa os drivers também. O que foi, moça? E tem também que você pode ver que a memória deles é diferente. A memória do Kamen Rider é diferente dos Dopan. E que nem o Pato falou também, a família Sonozaki tem um driver lá. A gente falou de monstros, é legal falar que o cara que fez os monstros, que faz o designer, né, das roupas, ele já fez pro Blood, The Last Vampire, Monster X, Godzilla Final Wars, Cutie Honey e eu não sei falar o último nome, que é Yatterman, não sei como é que fala. Falando em design dos monstros, o que foi aquele T-Rex lá do segundo episódio? O que vocês acharam daquele... Horroroso. Porque, assim, esse tipo de vilão é clássico nas séries mais antigas, né? Nas séries dos anos 70, rolava muito esses vilões, assim, bizarros. Que até é uma característica das séries, dos cartoons, também dos desenhos japoneses, que é uma coisa bacana, que eu acho, assim, dos caras não terem muito pudor, né? O que eles têm uma ideia e eles não ficam bloqueando as ideias, eles vão criando e vão fazendo e vão botando pra frente, e é legal isso porque eles acabam criando muitas coisas inusitadas, muitas coisas diferentes, né? Então eu acho que é uma grande vantagem. Só que nesse Kamen Rider W, parece que fica um pouco fora de contexto, né? Parece que não casa com o resto da atmosfera da série. Ô Nordão, acho que o problema também é que o CG que eles usam é um CG muito fraco, né? De repente, se eles fizessem a mesma coisa, só que uma computação gráfica bem trabalhada, a gente aceitasse um pouco melhor. E contextualizasse não só na questão dos efeitos e tudo, eu não sei, parece que falta um cenário para aquele monstro se encaixar. Os personagens, eles não estão adequados àquele tipo de design de vilão. Porque tem dinheiro para fazer a série, eles ganham bastante com vendo aquele e tal. Agora aquele CG do Axel virando a mão, eu vou falar pra vocês, podia ter sido um pouquinho melhor. Nós vamos entrar no mérito do Axel daqui a pouco, mas só assim, completando as coisas sobre o início e informações da série, a série também tem uma coisa que foi bem legal, isso aí eu achei um aspecto positivo, é que a série tem os episódios sempre duplos mesmo, como double mesmo, W, né? E aí começa num e termina no outro. Então é um negócio que te envolve de certa forma, porque você quer saber o final, né? O que aconteceu com aquele monstro e tal. E corta exatamente no meio o episódio e continua. Eu achei isso um aspecto positivo, legal. Por a série brincar com esse negócio de duplo, né? Ter os episódios sempre em dobro. Eu acho que isso vai ser característica da nova era de Hardest que tá vindo aí, porque acho que começou assim com o Decade. O Decade tinha isso também, e aí o W deixou mais forte ainda, né? O Pato levantou uma questão importante aqui também, é sobre a rede de informações dele, né, Pato? Sim, tem aquelas duas meninas lá, que recentemente lançaram aquele single Love Wars, tem o Santa Chan lá, tem outro camelô. Elizabeth? Isso, tem o Santa Claus lá. Santa Claus fica sempre, né, disfarçado de Santa Claus, cara, que legal. E aquele, como é que chama aquele doidinho do cabelo todo espetado assim, velho? Não lembro o nome dele. Mas aquele cara é muito engraçado. É o japonês mais feio que eu já vi, velho. Eu gosto do que tem o Black Power. É esse que eu tô falando.
É ele mesmo. Eu não sei o nome Ele é dele, muito mas engraçado. ele é muito... E esse tópico é um tópico interessante mesmo, porque ele precisa de informação, eu vou às ruas procurar essa informação. Então, são as duas adolescentes que estão estudando ainda, estão no colégio. Uhum. É o Santa Claus que fica na rua lá, vendendo os badulac dele. E o Black Power lá, que fica dando uns rolezinhos dele. Exatamente. E isso tudo remete a filme e série de detetive, né? De pagar o cara pra ter um informante, de, né, buscar informação nas ruas, como você falou. Além, claro, do Philip, que é o Google lá, que ele entra na memória dele. Aquela memória dele é tipo uma consciência dele, não é isso? Ele entra... Matrix. Tipo, ele entra num outro universo paralelo. Tem um episódio que fala que É o banco de dados da Terra. Uhum. Uma sessão de spoiler. Prepara aí, Nordan. Por que o Felipe não sai de casa? Porque ele tem que se esconder, ele não pode aparecer. Família Sanozaki tá atrás dele, porque todo o conhecimento do mundo foi depositado na mente dele. Entendi. Como a gente não sabe ainda, né? Eu achei que era o Santo Daime. Santo Daime faz milagre. Vai ter que esperar sair o filme do Begins Night pra gente poder entender um pouco. Pra entender essa mais. história dele. Eu tô curioso pra saber como é que é isso. Mas eu achei bacana também essa sacada aí dele ser um Google, né? Eu tô toda hora fazendo propaganda do Google. Mas eu achei bacana porque, assim, o cara é um detetive, o Shotaro. Então ele precisa, né, de alguém, assim, que tenha muita informação. Além da informação das ruas, ele vai pro Philip. E eu queria perguntar uma coisa também pra vocês, principalmente pro Nordan, que pegou a série fresquinha agora há pouco tempo, mas pra todo mundo. Vocês tiveram muito impacto quando vocês viram o Philip pela primeira vez? De não saber que era uma mulher ou um homem e tal? Já fala, nossa, que gatinha, cara. A hora que ele começa a falar, você, puta, eu sabia. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu fiquei falando assim, para, velho, um Kamen Rider gay? Não vou aceitar isso, velho. O cara tem lacinho no cabelo. Quando eu falei isso pra vocês, que eu mordi minha língua quando dava, eu mordi em todos os aspectos. Hoje eu gosto mais do Philip do que do Shotaro. Eu acho que não foi só com vocês não, Mozart, foi com todo mundo. Eu acho que eu até postei na comunidade há muito tempo atrás, depois eu vou ver se eu procuro o post. Eu falei, esse cara tem uma pinta estranha, mas eu acho que ele vai surpreender todo mundo no decorrer da série. Dito feito. Vocês viram o episódio que ele se veste de Wakana? Vi, velho. Ele bem estranho. No teatro? Olha, Nordan, esse Ele episódio... se veste É isso mesmo, esse episódio é mais pra mulher, frente. Nordan. Ué, mas ele já não se veste de mulher? Não, cara, mas ele veste mulher mesmo. Saia e aí é batom e... Cara, fica igual uma mulher. Você catava? Olha, um pouquinho de álcool. Eu confesso que eu acho o cabelo dele maneiro. Ele é um personagem de videogame, sério. Ele parece que saiu do Final Fantasy, assim. Ele é estiloso, ele é, segundo meu primo, quando tem essas pegadas de hip hop, essas coisas assim, ele falou que lá no Japão o pessoal do hip hop tem esse estilo, assim. Entendi. Não, outra coisa, cara. Eu acho que o cara tem que ser muito macho pra usar um visual daquele, né? Tem que ser desligado, né? Tem que estar muito seguro de si. Exatamente. Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né, gente? Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né, gente? Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né, gente? Tan, tan, tan. Vamos repetir isso 6 vezes na edição. Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né, gente? Durante o programa a gente vai colocando essa frase, entendeu? Isso. Aí daqui a pouco o Nordan me solta, quem é que nunca beijou um homem, né? Ai, caraca. Mas tá na moda, né, cara? Ô, meu filho. Quem que foi agora? O Netinho da Bahia. Rick Martin. Martin. Hoje eu li uma declaração do Hugh Laurie, do ator que faz o House, dizendo que ele teve uma experiência, durante as filmagens, uma experiência homossexual com o Chase, com o ator que faz o Chase. Olha. Mas ele disse que não gostou e não vai repetir a dose. Vamos continuar então. Um climão, né? Clima. Não, tá ótimo. Pô, quem nunca usou o sutiã e a calcinha da irmã e ficou se olhando no espelho, né, gente? Vamos mudar a pauta. Ô, Nordan, aconteça o que acontecer, a gente ainda é seu amigo. Tudo bem, cara. Aí, vamos lá, a gente tava com esses 4 primeiros...
Tava com esses 4 primeiros. A gente tava com esses 4 primeiros episódios um pouco mais infantis. E aí, quando é que veio esse crescimento da série? Foi aos poucos mesmo, eu sei. Mas eu acho que assim, lá pro 20 e poucos, a série já tava muito melhor. O que vocês acham? Como é que foi esse crescimento? Eu acho que a partir do 18, a série já chegou ao ápice dela. Entendi. Então, assim, até quando ele ganha aquela forma, a Feng. Isso, ali foi um crescimento bacana mesmo. Ali já foi o ápice, foi um clímax da série. Achei bacana esse negócio da Feng. A Feng era uma outra memória que não tinha aparecido ainda e que o Philip tinha medo de usar porque ele ficava meio assim, sem controle. Era aquele negócio que a gente já tinha falado da Gaia Memory, tirar um pouco o controle. E aí ele ficava com medo que ele ficava assim, ele perdia a razão. E pra ele perder a razão, né, que é um cara que mexe com informação o tempo todo, era muito estranho, fora do comum. E foi legal que deu um peso um pouco mais dramático pra série, né, nesses episódios. O Philip sofreu bastante e tal, tinha as dúvidas dele, eu achei que deu um peso legal, e aí a série cresceu muito. Eu, como diretor, faria ele sofrer mais. Eu também. Foi muito pouquinho, foi um episódio só. Eu faria uma sequência de pelo menos uns 8 episódios dele com essa briga interna, esse terror pessoal dele com a Feng, só ele e a Feng. Por exemplo, ele precisava da Feng naquele momento. Aparecesse outras oportunidades que ele precisasse usar a Feng novamente e ficasse dependente a ela. Então, assim, e aí ele fosse se tornando um pouco mais agressivo, né, com esse uso constante. Podia dar um drama melhor pra série, só que foi interessante, mas só um episódio. Outra coisa que eu achei que os episódios, com o passar do tempo, foram ficando mais densos também, né? Assim, antes as tramas eram um pouco mais bobinhas. Com o tempo, assim, até você nota pelos visuais, uns lugares mais tristes, eles estavam usando um pouco mais as cenas à noite e tal, então achei que melhorou em tudo, cara. Desde o visual, assim, das paisagens e locações, até realmente a trama específica foi ficando mais densa. Eu gostei. A história dos Dopans ficaram mais sombrias. Isso. E ficou tudo, assim, entrelaçado, um nó danado que mais pra frente, com certeza, vai se revelar e tal. Mas até essa coisa de ficar meio confuso, eu acho bacana. Faz a gente pensar um pouquinho, acho que vale a pena. Nos primeiros episódios, era muito fácil você saber quem que era o Dopan. Isso. Você batia o olho e sacava quem que era. Tem um pouquinho mais de dificuldade nesses novos episódios. Até porque, assim, agora surgiu esse negócio da pessoa não precisar mais ter a marca no braço pra poder usar o Dopan, né, aquele episódio que mais de um menino usava a mesma memória. Então isso aí tá deixando, assim, a série confusa, mas um confuso proposital pra deixar a gente curioso. Isso foi legal. Que mais que podemos falar? Filmes já ou não? A chegada do Axel, né? Logo. O Axel Rose. Isso, cantando os melhores hits do Guns. Só tu. Cara, é legal o Axel. Eu achei ele, tipo, carrancudo assim. Deu um personagem que não tinha na série, um pouco mais sério. Isso. Eu achei legal também porque, assim, como eu posso dizer, tava tudo certo, né? Tudo calmo até ele surgir. Ele trouxe confusão. Foi bacana também. E o que vocês acharam da forma dele, do Henshin e do próprio uniforme? Eu gostei da roupa, achei interessante, mas a transformação ficou muito chinfrinzinho. Os efeitos especiais dela são muito bobinhas, muito simples. Ele apareceu do nada também, como a maioria dos outros Raiders secundários aparece, do nada e do vazio. Claro, com certeza eles dão uma historinha pra ele aparecer, mas não é uma história bem elaborada. Jogam. Mas eu gostei da personalidade do personagem, do Axel sem estar transformado. Eu curti o Rider Kick dele também, ficou bem foda. Ficou legal, sim. Ele dá o chute no ar e fica aquela marca do pneu passando assim. Ele é baseado numa moto, né? A roupa dele. E que me lembrou um pouco os grupos de resgate, cara. Principalmente o Inspector, que tinha o Biker lá e tudo, né? Mas me lembrou um pouco também o Tômica e tal. Não tô falando como crítico, achei muito legal. Mas me lembrou um pouco. Vocês não acharam um pouco parecido? Na hora que eu vi ele, eu já lembrei. Né? Eu achei instantâneo. Um pouco parecido. Eu achei muito forte também ele transformar na moto. Não de uma forma Transformers, uma forma assim, plausível, uma forma que dá pra você entender, ele virou uma moto. Porque tem que ser muito bem trabalhado, senão cai no Transformers na hora, né? Eu acho que eles souberam achar. Na hora que transformou a primeira vez, eu falei assim, o que é isso? Plágio de Transformers? A ideia é boa, ele poderia ser o Rider principal facilmente, porque a ideia de Kamen Rider, um motoqueiro, poderia ser o personagem principal fácil. Eles têm... Você não assistiu o episódio ainda, mas você chegou a ver a roupa dele? Não, vou colocar aqui no Google. Isso, põe aí pra você dar uma olhada. Vou colocar no Philip. Isso. Opa, olha aí, velho.
Tum, tum, tum. Eu gostei da arma dele, velho. Ele tem uma cara meio retrô, né? É. Pelo que eu tô vendo. Eu achei bacana, porque ele tem um visual mais retrô, né? Ele remete às séries mais antigas, lá dos anos 70 e tudo. Eu gosto bastante, sou bem fã dessa pegada aí. Por isso que eu tava comentando também, Nordan, que me lembrou um pouco o pessoal do Inspector e do Tômica, porque tem essa coisa da moto mesmo e tal. E ele sem roupa é ótimo, né? Ele destransformado. Falando em sem roupa, no episódio 2 aparece a bunda de um cara. Eu achei bem desnecessário. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi o Wolverine no cinema, que aparece a bunda do Hugh Jackman várias vezes. É a bunda do Nazca. Meninas que estão escutando sempre o cast. Ele é o Nazca. Aparece muito a bunda do cara. Achei que... Se quisesse aparecer, pelo menos passasse mais rápido. Então. Uma coisa assim mais artística, né? Mas se eu estivesse assistindo com a Dani, eu ia ficar meio incomodado, assim, porque o cara é meio sarado e tal. Assim, sei lá. Ele destransformado, certo? Com roupa, mas destransformado, ele me lembra muito a Akira. Aquela moto vermelha e ele com a roupa toda vermelha e a bota. Me lembra muito o desenho Kaneda. Akira. Kaneda. Lembra o Kaneda? Kaneda, exatamente. É a mesma coisa, assim, de visual, mas o Kaneda eu acho um visual ainda mais legal. Agora, uma coisa que eu achei muito legal também, eu acho uma espécie de Gunblade, que é a arma dele, que é uma espada e escopeta. Isso ficou muito legal mesmo. Vale a pena... E é pesada, ele não aguenta carregar direito, anda com ela arrastando, só quando ele transforma, que ele consegue realmente aguentar o peso da arma. Isso. Bom, Nordan, você assistiu o vídeo aí, o que você achou, cara? Cara, gostei bastante do visual aí do Axero. Como vocês falaram, né? Lembra bastante o Kaneda do Akira. E gostei da forma dele transformada também. Achei bacana a coisa da arma dele também, de ser super pesada e tal. Isso. Achei bem legal. E aí eu tinha falado, né, do lance dele ter esse visual retrô. E me lembrou muito um personagem, cara, um toku antigo. Eu tô com um livro aqui, só de tokusatsu antigos, que é um livro que vocês iam ter inveja. Com certeza. Tenho vários livrinhos aqui de tokusatsu. Podia tirar umas fotos pra gente mandar, hein? Acho que não, hein? Qual é, velho? Olha. Ficar amarrando. Cara, quando eu achar aqui, eu falo pra vocês qual personagem que é. Tá certo. Bom, falamos um pouco do Axel, né? A gente tava conversando aqui fora da gravação, o Pato até perguntou, será que vem mais Riders? Eu não sei, mas eu acho que mais um Rider seria ideal. O que vocês acham? Acho desnecessário, não tem necessidade não. Cara, com tanta memória Gaia, eu acho que mais um podia aparecer. Eu acho que podia dar uma forma melhor pro Axel. Apesar deve ter, porque a cara de inveja dele quando ele vê Extreme do W. Vamos falar da Extreme agora, então. Falemos da Extreme. Eu ainda não assisti a parte que aparece a Extreme, mas tudo bem, vamos lá. Como é que surge a Extreme? Por que ele... Eu não sei como é que ela surge, porque eu não cheguei ainda no episódio. Eu apenas vi o Henshin e ele lutando com ela e fotos. Eu vi um episódio. E aí, episódio? Como que ela aparece? Como que aquele passarinho lá aparece? Então, estão lutando contra um dopante dos sonhos. Aí aquele Watchman do W Memory aparece e começa a detonar o Philip. Aí ela aparece do nada e salva ele. Assim, do nada. Aí parece que aquela Shroud, que é a mesma que fornece os equipamentos pro Axel, é ela que manda pra poder ajudar o Philip. Ela vai e coloca o Philip dentro dela, como se fosse ele fosse um banco de dados mesmo. Aí na hora depois ele volta. Entendi. Aí ela vai e desce do mesmo jeito que tá no vídeo, que tá no site e tal. Ela aparece assim do nada também, não foi uma coisa explicada. Então aparece, é uma espécie de passarinho, o cinto tá aberto e as Gaia Memories desaparecem. Tem o vídeo no blog do Senpu pra acessar. E as memórias entram nessa espécie de passarinho, ele desce e vira Extreme. Ele abre o peito dele, da mesma maneira que os Imagines abrem os humanos pra entrar em Kamen Rider de novo. O W abre o peito e ele vira aquela forma horrorosa. E quando ele tira aquele escudinho medieval com a espadinha, é mais horroroso ainda. Como o Nordan disse, é legal pra quem gosta. É um prato cheio. É um prato cheio. Bom, eu não cheguei a assistir ainda. Fugindo aqui um pouquinho. Ô, Nordan, vamos puxar pro seu lado aí. Você que ouviu a abertura e o encerramento, você já até comentou um pouquinho, mas o que você achou das músicas? E das músicas durante o episódio também? Não, as músicas incidentais, né, os temas instrumentais, gostei bastante, né, como eu comentei, já remete às coisas os tocos mais antigos, eu curto. A abertura eu achei legal, né, ela mistura um pouco essa coisa mais, né, ela começa com aquela introdução um pouco mais clássica e depois ela já vem com a pegada do J-pop mais moderno, né, a Aya Kamiki, né, que canta.
Isso. Ela não tem muita tradição em músicas de séries, nem de anime. Ela acho que fez um encerramento do Detective Conan, bem bacana. Não adianta também os caras fazerem só as músicas só pra mim, né? Tem que... Mas pra proposta deles, né, dessa coisa mais moderna e tal, eu achei que ficou bem bacana. Composição são dos caras que já tem um pouco mais de tradição, acho que eles fizeram músicas até pro Decade, né? Foi. Então acho que tá aprovado, cara. Tá bom. A gente falou da Maximum Drive, Maximum do W. O Coisa tem também, o Axel? Ainda não. Ainda não, né? Outra coisa, quando o Axel aparece nos episódios, ele não tem ainda o cinto dele, o belt, pra transformar em Kamen Rider. E quem termina o cinto pra ele é uma mulher misteriosa. Quem é aquela mulher? Alguém tem ideia de quem que ela seja? Olha, pelo que vi no último episódio, ela que passou o Extreme Memory pro Raider. Eu acho que ela é a mãe do Raider. Ah, pode ser. Eu sei que ela passou o carro pra ele também, né? Naquele episódio do Triceratops, da música lá, que o cara cantava muito mal. E aí ele conecta no carro mais ou menos parecido com o que o W faz com a moto dele, né? Isso. E eu achei legal porque... eu gosto desse negócio de meio Transformers mesmo, achei bacana. Bom, vamos só falar também da... Tem que falar que a tia tem aquela pegada Carmen Sandiego também. Tem, cara. Que também é detetive, né? Já tá tudo puxado. Ela tem uma aparência, um visual totalmente Carmen Sandiego. Que... Não tinha pensado nisso, Pato. Meu cérebro descolou aqui. Falando aqui ainda das memórias, vamos passar rapidinho. Quais são as memórias do W? Tem a Ciclone, que é a Cyclone, Joker, Luna, Trigger, Metal, Fang e agora Extreme. Extreme, que é a Prism, não é? Uma coisa assim? Isso. Que são todas as memórias. Agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida no começo, mas isso depois foi explicado, era se os dois lados podiam trocar e podiam usar. Parece que não, né? Ou então, pelo menos até agora não aconteceu. Pelo vídeo, a gente não pode ver quem fez o Henshin. Pela forma, parece que só faz a Fang e quem é o Philip, né? Isso. Botar na Cyclone Joker, eu imagino que deve ser o Shotaro mesmo. Também acho que é isso. Que mais? O que eu acho totalmente ridículo esse negócio de um desmaiar quando o outro assume. Eu acho que eles deviam ter bolado isso mesmo. Acho que fica mais aceitável os dois virando um do que um pegar a mente de um só e... Não, eu acho legal a alma de um indo pro corpo do outro. Eu já vou contestar você, Pato. Sei lá, não gostei. Sabe o que podia ser melhor? Um ponto fraco horroroso dele. Podia ser melhor se os dois desmaiassem e o Kamen Rider fosse um cara à parte. Vocês entendem? Seria só uma forma fora do corpo dos dois. Mas aí não teria o corpo, né? Precisa de um corpo, eu sei. Mas se fosse trabalhado isso, não ia ficar flutuando, né? Igual o Ghost, né? Mas assim, eu acho que... não sei. Eu também concordo com o Pato. Porque se eles estiverem numa luta lá e o cara desmaiar no meio da luta, e aí é só matar o Philip enquanto ele tá desmaiado, né? Mas uma coisa que faz os personagens serem fortes são as fraquezas, né? Eu acho que... se for imagina o Super-Homem, que mala que ele assiste se não tivesse a Kryptonita. Pra que fazer filme, né? Então. Tem isso, tem esse aspecto também. É difícil. Sei lá, eu tenho uma teoria de que o Philip não existe, ele é só um monte de dados gerados, assim. Quando vocês verem um episódio da Extreme, vocês vão ver como é que ele passa os negócios. Pra mim, no final da série, ele deve rodar. Que isso, cara? Será que ele é tipo o inimigo do Neo lá no filme, do Matrix? Tipo o Sr. Smith. Sr. Smith. Será que ele é isso? Eu ia chutar o Gasparzinho. Será que ele vai virar purpurina quando ele morrer? Será que ele vai... usar a calcinha parar em frente ao espelho e usar a calcinha sutiã da irmã? Passar o batom assim, todo borrado na boca. Tudo borrado. Vamos pros filmes então, finalmente. São 3 filmes. Parece que um do Decade, isso. Tem que ver na hora certa. Aí o segundo é o da Begins Night, que conta a história de como eles adquiriram um belt. E tem um outro terceiro que é do W do Decade também. Que é o Kamen Rider Double Decade Movie War, é esse, né? Tem esse. Aí parece que tá vindo um outro pra julho aí também, que vai ser em 3D. Eu não ligo, vai ser em 3D, porque provavelmente eu vou ver no computador. Enfim, a gente teve o filme dos Riders, né? Mas na Casas Bahia agora tem pra vender o monitor já com a tecnologia 3D, cara. É mesmo? Recebi aqueles jornais, aquele tabloidezinho do aqui. Olha, vem com óculos de brinde. 3D, vem com óculos de brinde. Bom, aí a gente teve quando assistiu o Garo 3D. Tem filme do Garo 3D? Eu nem sabia. Vai sair o Garo 3D. Cara, esse negócio de 3D tá tão mala que daqui a pouco você fala: meu, você não sabe, eu vi um filme 2D, cara. Meu, muito bom. Que experiência. Eu sou meio roceiro, né? Eu nunca tinha assistido nenhum filme 3D, não. Fui assistir o Alice ontem. É legal a parada, velho.
Tá bom. Te respeito por isso. Filmes de Kamen Rider. Vamos lá. All Riders vs Daishocker apareceu finalmente o W. Finalmente não, né? Apareceu o W naquela pontinha que a gente já comentou aqui. Tem esse que a gente comentou aqui, o Movie War, que é Kamen Rider Double Decade, e ele aparece também. Me parece, nesse filme, aparece o Philip com o uniforme todo preto do... Como é que chama? Joker? Isso. Não, no caso, a Joker é do Shotaro. Shotaro. Todo preto, e o Philip todo de verde. Vão aparecer os dois separados no filme. Deve ser um dos brinquedinhos de Cage, né? É. E deve aparecer também o Skull nesse filme e no filme do Begins Night. Que pra quem não sabe, o Begins Night vai contar muita coisa, né? Primeira noite que aparece no... Primeira noite do Felipe e do... Primeira noite ficou muito... Primeira noite do Felipe e do Shotaro. Puxa, que legal. Mas como todo filme de Rider, o filme sempre conta alguma coisa chave pra você entender a série. Vai ter jogo? Acho que deve ter. Tem o Climax Heroes lá, ué, tem eles. Só que a versão do Wii, a versão do Nintendo Wii que tem ele. Do PlayStation não tem, não. Falamos o que sabíamos sobre Kamen Rider W. E o que não sabíamos. E o que não sabíamos, por exemplo, eu não sabia que alguém e tal podia gostar de colocar o sutiã e a calcinha da irmã e ficar em espelho. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Bom, tudo um golpe da edição. É tudo um golpe da edição. Falamos também dos filmes, fizemos um resumo do que a gente viu da série ainda. Vem mais coisa, a gente não pode prever o futuro, mas eu acho que a série tá crescendo. Fale por você, eu posso sim. Ah, é? Tá bom. Mas eu acho que a série tá muito boa, tá crescendo muito, tá de parabéns aí, principalmente os últimos episódios. Começou meio bobinho, como a gente falou. E que venha o final da série aí, vamos ver se aparece mais um Rider. Queria agradecer ao Nordan, que já participou aqui com a gente e tá participando de novo. Pegamos ele de surpresa. Vai participar do Kamen Rider W agora. Pá, sim. Obrigado, Nordan. E ele vai aparecer mais vezes. E o Pato também, brigadão, que agora o Pato já tá, como vocês podem ver, já vai participar mais frequentemente também. E obrigado ao Mozart, obrigado a Patrine, obrigado a Xuxa, obrigado a Tati, obrigado todo mundo. Valeu. Mozart? Falou, galera. Mozart. Obrigado. Desculpa. Até o próximo cast. Tá ótimo. Pato. Não, é só isso mesmo. Como falaram tudo já. Então tá aí. Até a próxima. Quer se defender da acusação da calcinha? Não, cara, eu acho que quando a gente não tá devendo, entendeu? A gente não tem nada a temer. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, agradecer o convite de vocês e espero que vocês possam me convidar mais vezes pra algum tema aí que eu saiba um pouquinho mais, né? Tá ótimo. A gente tava com dúvida. O último cast foi sobre música. Não é lingerie. Não é isso não. Cara, você já respondeu isso no cast, mas... E conta aquela história do cabelo de novo? História do cabelo? Que a gente cortou o cabelo pra vender, pra pagar as pessoas pra irem no nosso show. Uhum. Essa é a história, cara. Essa é a grande... E é confirmado mesmo? É mentira? Confirmadíssimo, né, meu? Pô. Ficou milionário depois disso? Milionário, cara. Nossa, lotou os shows e tudo mais, né, cara? Ué, então, como você acha que ele tá pagando o Sakamoto pra fazer show com ele? Exatamente. Argentina, Portugal... cara, não é muito cabelo, né, cara? Eu tô vendendo cabelo e tô vendendo outros pelos do meu corpo também. Que valem mais, né? Depois se vocês quiserem colocar lá um e-shop no Senpu lá, eu agradeço. Fazer um leilão. Não, tá faltando uma coisa que você prometeu. A música do Pato, versão metal. Não, cara, olha, eu fiz um ensaio da música do Pato nos intervalos, né? E eu fiquei muito criticado por isso e eu fiquei reprimido. Então Nordan, a gente faz questão. Ele tá com vergonha. Ele tá com... Pode fazer. Não, a gente faz questão, Nordan. Silêncio agora. Ai, meu Deus, cara. Uma música do Pato, versão metal. Metal. Não consigo, vai! Me ajuda! Não consigo, cara. Ficou climão, tá vendo? De novo. Não, faz estilo, sei lá, velho. Por que você não faz? Eu não, eu tenho vergonha. Tô suando. Não consigo, cara. Então tá, você grava aí pra gente e manda pra gente depois, pode ser? Sim. Então tá combinado. Muito bem, galera, valeu, um abraço, até o próximo Sempocast. Falou, valeu. Até.